Olá pessoal, eu sou o Matheus, nós estamos começando agora mais um episódio do Focinho Cast, o seu programa sobre o mundo pet. E eu sou a Luísa e nós somos da Focinho na Tigela, uma empresa de alimentação natural para pets aqui de Porto Alegre. É isso aí, hoje nós vamos falar então sobre o convívio de cães e gatos, dar algumas dicas para vocês também sobre isso. E especificamente nós vamos falar de como seria um tutor que já tem um pet em casa, ele já tem um gato, já tem um cachorrinho, enfim, e ele quer trazer um novo pet, ele adotou, enfim, quer ter mais um pet na casa, e como ele vai facilitar esse convívio, então, de um pet que acabou de chegar num ambiente que já possui um pet anterior, seja um cão, seja um gato. E de espécies diferentes, né, que tem que aprender aí a conviver com essas diferenças. E sobre o programa de hoje, tem algo muito legal, nós estamos disponibilizando gratuitamente um e-book, você pode acessar ele clicando no link aqui da descrição, e o conteúdo que nós estamos falando aqui no programa de hoje, você pode ter acesso a ele justamente no e-book, com dicas e orientações sobre como promover aí essa relação harmoniosa entre cães e gatos, principalmente aqueles que chegaram agora no lar do nosso tutor. O primeiro ponto que a gente tem que considerar, se a gente já possui um pet e quer trazer um novo para o nosso lar, é a idade de ambos os pets, tanto que a gente já possui quanto aquele que está chegando agora, né? Por quê? Da mesma forma que a gente, que os humanos, os cães, os gatos, enfim, os pets de maneira geral, eles possuem personalidades diferentes e temperamentos diferentes de acordo com a idade. Por exemplo, cães ou gatos mais idosos, eles têm uma tendência a ser mais tranquilos. Exatamente, daí nesse caso, com a chegada de um novo amigo, né, até mais jovem, eles ficariam talvez um pouco incomodados, né, de ter a sua rotina de certa forma perturbada, né, principalmente se for um filhotinho cheio de energia, né, então essa é uma questão delicada para aqueles cães que estão ali há anos vivendo tranquilos, em paz naquela família, né. A gente tem que tentar entender toda essa questão de começar a estabelecer um convívio deles, da visão do pet que já estava no lar, né? Então, por exemplo, se é um pet que já é idoso, é um cãozinho idoso, ele já tem uma rotina e ele tem uma rotina provavelmente de ser mais tranquilo, de ficar descansando mais, ficar no canto dele, e aí repentinamente surge um pet novo ali, cheio de energia, que quer brincar, fica perturbando ele. Na visão dele, ele passou a ser atazanado com a chegada daquele novo pet, então ele vai ter uma visão negativa do cãozinho ou do gato que acabou de chegar. Se não for bem introduzido, né? Se não for bem introduzido, por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E um ponto ainda a considerar sobre isso é que se o pet que acabou de chegar é um filhote, como a gente estava falando antes, ele tem muita energia, ele vai querer brincar, ele vai querer interagir com esse pet que já estava lá, a gente tem que evitar isso. Mas o que a gente pode fazer para contornar? É tentar levar ele para passear, é tentar brincar mais, dar uma atenção no sentido de fazer o filhote gastar mais energia, porque se ele brincar, ele fizer outras atividades, ele naturalmente vai se cansar e ele vai ficar atazanando menos o cãozinho idoso lá que está no canto dele, lá não quer ser perturbado, e ele tem razão nesse ponto. Então, um ponto que a gente pode considerar, principalmente para aqueles que não têm ainda pets e querem ter vários, é, se possível, já adotar vários filhotes juntos, irmãos possivelmente ou não, mas se todos forem filhotes, eles vão ter esse mesmo pique, essa mesma energia de jovem aí, querendo, enfim, fazer muitas coisas. Esse pique vai ser o mesmo. Então, por exemplo, eu quero já ter um cão e um gato. Eu não tenho nenhum desses pets. Eu vou atrás de ter um cão e um gato, eu já tento adotar 2 filhotes. Que, apesar de serem de espécies diferentes, né, eles ambos são filhotes, ambos têm bastante energia, vão poder brincar, e depois de fazer uma introdução correta de ambos, que é o que a gente vai estar falando e vai falar um pouco mais aqui hoje, eles vão se acostumar a brincar juntos. Então, toda essa energia eles vão acabar gastando ela juntos, né? Eles estão na mesma vibe, exato. Eles estão ali curtindo o mesmo momento de vida, né? Exato, exatamente isso. Então, isso facilita, mas claro, talvez não seja o caso. Talvez a gente já tenha lá um gato idoso em casa e vai trazer um filhotinho de cão, ou tem um gato idoso e vai trazer um filhote de gato, então eles são da mesma espécie, só que eles estão nesse pique diferente, nessa vibe diferente, né? Então isso pode trazer um atrito, mas claro, a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais correta. Outra questão também que a gente tem que considerar é o quê? Facilita o convívio caso um dos pets seja uma fêmea adulta ou idosa pelo menos. Por quê? Existe uma tendência aí hormonal de uma fêmea tratar filhotes e animais mais jovens como filhotes dela própria, mesmo se forem de espécies diferentes. Então isso é um ponto positivo, no caso. Esse é o ponto positivo. Isso vai facilitar o convívio. Se eu já tenho uma cadeirinha lá idosa, tenho lá seus 10, 12, 15 anos de idade, eu quero um pet novo, se esse pet novo for um filhote, mesmo se for um gato, esse convívio deles vai ser muito mais facilitado, porque ela vai tratar esse pet novo, esse filhote,
como se fosse filho dela própria. Então até agora nós falamos de duas situações basicamente. Já ter um pet em casa que é mais idoso, e aí trazer um filhote pode ser mais complicado, porque o filhote tem muito pique, então a gente tem que tentar fazer esse filhote gastar mais energia para não atazanar o mais idoso que já estava em casa. Ou vice-versa, eu tenho filhote, eu resolvo adotar um cãozinho mais idoso, esse idoso vai querer chegar num lar novo, mas ficar mais na dele. De qualquer maneira, a gente tem que tentar fazer o filhote gastar mais energia para não perturbar tanto o outro. A outra situação, que aí essa é mais fácil, é o inverso dessa, que é eu já ter uma gata ou ter uma cadela, então mais adulta ou mais velha mesmo. E aí, se for o pet que está chegando, se ele for filhote, ela vai tratar ele como um filhote dela própria, ou seja, vai ser uma relação mais maternal, e aí ela é facilitada. Pensando nisso, então, nessa questão da idade, que é o nosso primeiro tópico, a situação mais difícil seriam 2 adultos. Por quê? Se eu já tenho um cão ou gato que é adulto em casa, eu trago um novo, ele vai ver como uma espécie de rivalidade. Porque tanto cães quanto gatos, eles têm uma tendência a ser territorialistas. A gente sabe que os cães, inclusive, eles marcam território pela urina, né? Eles urinam para marcar o território. Os gatos, por outro lado, eles marcam território se esfregando, então eles deixam um pouco de pelo, um pouco do cheiro dele para deixar claro que aquele é o território dele. De qualquer maneira, adultos eles vão entender um outro pet como um rival que está invadindo o território dele. Então Errado ele não tá. Errado ele não tá, de fato, é o território dele, esse que já está no nosso lar é o lar dele também. Chega uma pessoa nova, ele não, aqui é onde eu moro, me dá licença, por favor. Então ele não está errado, mas como a gente pode fazer para facilitar isso, são alguns processos. E o primeiro ponto dele que a gente tem que cuidar é o primeiro contato. Esse é o mais importante, né? É o mais importante. Ele vai delimitar muito como vai ser a relação deles a partir de então, né? E o tutor tem que ter cuidado com isso. Ele não pode simplesmente não pensar ou não planejar como vai ser esse contato, né? Não dá pra ser algo assim, vamos agora tentar fazer com que os dois interajam. Não, né? Tem que ser algo com calma, bem pensado, né? Isso, esse convívio dos dois pets, ou mais até, né? Que está começando a surgir, ele tem que tentar ser de uma maneira mais harmoniosa possível. Ela não pode ser abrupta, não pode... O pet já está em casa, já tem uma rotina dele, ele sabe a hora que acorda, mais ou menos, a hora da alimentação, quando ele passeia, quando o tutor, os tutores dele saem para o trabalho e voltam, ele já tem toda uma rotina. Repentinamente surge um novo animal, ou seja, como a gente falou, um novo rival para ele, né? Ele vê como um rival, e quebra essa rotina. Para ele isso é um impacto muito grande. E aí vai estabelecer uma relação de convívio um pouco conflituosa. O que a gente tem que fazer? O contrário, é ir aos poucos apresentando os dois. Vamos pensar como duas pessoas que não se conhecem. De um dia para o outro aparece uma pessoa que começa a morar na minha casa. Pensando nisso, assim, quais os cuidados que a gente teria que ter, né, nesse primeiro contato? Sim, é estabelecer, não fazer uma apresentação direta entre os dois. Eu vou colocar um de frente pro outro, vou ficar segurando e vocês têm que se adorar. Isso não pode acontecer. Só vai, não. A gente tem que ir fazendo eles se conhecerem aos poucos. Então, por exemplo, uma maneira de fazer isso é, se eu já adotei e eu vou levar o pet já para casa, um novo pet, né? E eu já tenho um anterior em casa. Então eu não posso ir trazer um pouquinho cada dia, porque ele já tem que viver na casa, né? Eu posso fazer o quê? Eles ficarem em ambientes diferentes da casa. Um já tem, por exemplo, já fica mais na sala, vamos supor, já tem a caminha e tal. Eu deixo o outro mais no quarto, ou deixo num outro ambiente da casa, uma outra sala, um escritório, uma sala de jantar, enfim. É fazer com que eles já não fiquem o tempo inteiro convivendo ali no mesmo lugar para não ter atrito. Essa é uma primeira... Eles não tenham esse primeiro contato meio abrupto, assim, do nada, né? Exatamente. Então eles vão ficar separados. Esse é o primeiro cuidado. E aí também uma sugestão... é a questão dos cheiros, né? Já que eles ainda não se viram, né? Não teve aquele confronto direto, digamos assim, é a partir do cheiro, que é uma excelente forma de apresentar os dois, né? Então, como é que tu sugeriria, assim? Isso, exatamente. Então, vamos pensar em duas situações. A primeira a gente já falou que eu já levei o pet para casa, então eu deixo ele no ambiente afastado, eles não... Possivelmente, até se ideal, eles não se viram ainda, então eles não sabem. Mas eu deixo, por exemplo, que está no quarto lá o gato, eu já deixo ele pega no colo, eu deixo ele esfregar na minha roupa, ou seja, ele vai deixando o cheiro em mim. Depois eu vou lá no cão, ou no outro pet, enfim, vou fazer carinho nele, vou brincar com ele, enfim, vou alimentar ele. Ele vai sentir aquele cheiro, ele vai cheirar no início, vai ver estranhando, mas como esse cheiro novo está vindo junto com o tutor que ele já conhece, ele vai achar mais tranquilo. Aos poucos, aquilo que era estranho vai se tornando familiar, né? Então é uma forma de tu quebrar, né,
aquele choque inicial. Exatamente. Então você dilui essa questão de ter algo novo. Ele vai perceber o cheiro, no outro dia de novo. Quando chegar o momento de apresentar de fato esse pet novo e ele sentir o cheiro, ele vai ver que aquele cheiro já é conhecido dele. Então já é uma questão mais familiar do que se eu simplesmente colocasse um diferente pro outro. A ideia é assim, ó, existe um ranço gigantesco por ter um novo ser ali. A ideia é diluir esse ranço. Só isso. Né? Aos poucos, exatamente. Uma outra solução seria eu já não levar imediatamente. Então, se eu vou adotar ele de um lado de adoção, por exemplo, eu já posso não levar nesse dia, esperar mais alguns. Ou se eu vou pegar de um tutor, vou adotar um pet novo, o tutor pode esperar mais alguns dias. Eu vou fazendo essa mesma questão do cheiro que nós estávamos falando antes, só que eu vou primeiro um dia lá no lar, ou enfim, com o tutor atual, brinco um pouco com o pet novo, então volto para casa, interajo com o meu pet, ele vai sentir o cheiro, aquela coisa vai sair nisso, mas depois aos poucos. No outro dia de novo vou lá, volto e assim vou fazendo esse trabalho. Quando eu chegar de fato com o pet no lar, de novo, o cheiro dele já vai ser familiar pro meu cãozinho, pro meu gato que já mora na minha casa. Ou também a situação, uma outra que a gente fala, também tem essa questão do cheiro, mas é fazer eles se conhecerem num lugar mais neutro. Porque a gente falou antes que eles são, ambos, tanto o cão quanto o gato, eles são territorialistas, então o lar é um lugar que para ele é um território que ele tem que proteger, ele não gosta de ninguém novo, como a Luísa falou, tem um ranço ali. Então, se eu pego e trago alguém novo para minha casa, eu tenho a tendência a não gostar dessa pessoa, porque ela é mais estranha. Agora, se eu apresento uma pessoa, no caso um pet, né, claro, num ambiente mais neutro, essa relação não parece tão ruim. Então, leva para um parque, por exemplo. Talvez seja até uma das melhores sugestões, né? Sim. Caso talvez o tutor ele queira muito ter um cão e o gato, mas ele não tem tanta experiência ou não ouviu tantas dessas dicas antes, está inseguro, de repente começa fazendo isso, que é a situação mais segura possível, né? É tu estar em um ambiente neutro, né, colocando dois pets para se conhecerem, criando ali aos poucos uma amizade e aí depois trazer essa amizade para casa. Exatamente, esse processo de usar um território neutro ele é o ideal realmente, porque daí não tem essa questão do lar visto como território, só que nós temos que cuidar nesse processo como um todo de convívio, de trazer um pet novo pro lar onde o outro já morava, mas nesse caso o território mais ainda é a característica de cada um, né? Cães e gatos possuem algumas características diferentes. E um exemplo disso é o quê? Se eu vou levar num parque eles para se apresentar, os cães costumeiramente já vão em parque, eles têm uma tendência maior a ter passeio em lugares abertos, eles gostam mais desse tipo de território. Então, por cão, ele é um ambiente mais familiar. Já para o gato, não. Gatos não têm tendência a ficar em lugares tão abertos. Eles gostam de locais mais altos, por exemplo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, para o gato pode ser um pouco mais desconfortável. Então, eu tenho que cuidar isso, né? E aí, quando eles estiverem ali no território neutro, enfim, num parque, interagindo, é bem importante que o tutor tenha cuidado, né? E esteja ali atento, né? Àquele momento. Deixe eles, claro, à vontade, mas também fique ali segurando a guia, né? Se por algum motivo, né? Daqui a pouco o cachorrinho tenta avançar, né, no gatinho, então ele já dá uma puxadinha, né, de uma forma para mostrar que aquela atitude não é adequada, enfim, né, então esses cuidados, assim, que o tutor tem que ter, né, nesse contato que pode ser um pouco estranho ou diferente para os dois, né, estar ali bem atento àquela situação. Isso vale, a Luísa falou, a questão da guia tanto para o cão quanto para o gato, inclusive se o gato não está acostumado a usar guia, a gente sabe de antemão que vai ser introduzido um novo pet, seria bom a gente aos poucos colocando nele para se acostumar. Por quê? Porque nesse primeiro convívio eles podem se estranhar e de fato começar a brigar e o gato tem uma tendência a fugir, né? O cão possivelmente vai avançar sobre o gato, mas o gato vai fugir e daqui a pouco o seu pet pode disparar por aí, pode ficar problemático. Inclusive a gente vai ter um programa muito legal aí sobre passeio com gatos, né? Porque não é algo muito comum ou algo que as pessoas sabem ou né, e tem ideia de como se faz, né? Então a gente vai explorar isso, né? Exatamente, sem dúvida. E sobre isso de o primeiro contato poder virar uma briga, o tutor estar atento, outro ponto que a gente pode trazer, uma dica que a gente pode dar é tirar o foco do gato. O cão tem uma tendência a olhar o gato como uma presa, então a tendência é avançar sobre ele, como a gente falou, o gato fugir. Uma maneira de dispersar um pouco, eles estão ali se olhando, se cheirando, daqui a pouco você já traz um brinquedo, uma bolinha, deixa o cão brincar um pouco, e aí eles vão ali meio que convivendo no mesmo espaço, mas sem estar tão diretamente envolvidos, né? Porque se nesse primeiro contato ali a única coisa que está chamando a atenção do cão for o gato, a tendência é estar muito focado e querer ir para cima dele. Agora, se há outras coisas distraindo ele pode não focar tanto, enfim. Então, embora a gente saiba ali que o foco é fazer eles se conhecerem e se tornarem amigos, ou minimamente, assim, não se estranharem tanto,
eles não precisam saber disso, né? Assim, a gente não precisa deixar claro para os pets que o foco ali é aquela relação, é aquele entrosamento entre eles. A gente tenta, né, assim, fingir que não, tá tudo certo, olha que legal essa bolinha aqui, né, assim, tentar desviar um pouco ali para também eles não sentirem essa tensão como se fosse uma pressão, né, como se os tutores estivessem pressionando para que aquele relacionamento dê certo logo. Sim, porque isso inclusive pode deixar eles nervosos, né? E aí isso descambelar numa briga. E falando sobre essa questão deles não perceberem, agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre... Já teve esse primeiro contato, mas como eu vou nos dias seguintes, né? Eles já cheiraram, eles já viram o que é ali, já estão em casa, mas eles não viraram melhores amigos do dia pra noite, né? Aí um ponto importante pra gente falar é exatamente isso que a Luísa estava falando, sobre eles associarem a existência dos dois um pouco como algo tolerável e um pouco como algo positivo. E uma maneira que a gente pode fazer isso é, sempre que houver algo na rotina dos pets que envolva os dois estarem juntos, o tutor tentar trazer algo positivo. Então, por exemplo, ter um momento do dia que ele vai brincar com o cão e aí ele brinca também com o gato. Eu vou dar a alimentação, por exemplo, para um dos dois, dar o alimento para ambos. Porque sempre que eles associarem algo bom, brincadeira, alimentação, enfim, descanso também pode valer, eles vão pensar como algo positivo e esse algo positivo está ocorrendo para ambos. Cuidar para não fazer exatamente o inverso, né? Eu vou brincar um pouco com o cão e o gato vê o tutor saindo com o cão para brincar ou até para passear e ele não tem esse momento, ele associa ele cria um ranço, né? Enfim. É um ciúme, né? Um ciúme. Ele pode gerar um ciúme. Isso tem uma tendência maior ao cão que já estava no lar, né? Porque ele já tinha a rotina dele, como a gente falou, essa rotina está mudando. Ele era o preferido? Ele era o filho único, possivelmente, ou se tinham outros, ele conhecia os irmãos dele. Mas também vale pro pet novo. Se o pet novo percebe que o tutor dá muita atenção pro que já existia no lar e não para ele, ele também vai ficar com ciúmes, né? Então essa é uma maneira da gente cuidar. Outra questão também que a gente pode falar é sobre essa questão da alimentação que nós falávamos antes. Num primeiro momento, depois que já tiveram o primeiro contato, não fazer a alimentação ser conjunta. Por quê? Esse é um momento de muita intimidade para os pets, a alimentação e o descanso. Eles estão ali, digamos, eles estão na sala de estar, o gato está ali no local mais alto, ali tranquilo no sofá, o cão está passando para lá e para cá brincando com a bolinha, então eles estão convivendo os dois ali legal, mas ainda é um pouco de indiferença, um pouco de estranheza entre eles. Eu vou dar alimento para os dois, eu coloco as tigelinhas ali de água e alimento em ambientes separados, então o cão fica tranquilo para comer no canto dele e o gato fica tranquilo para comer no outro canto. A mesma coisa é o descanso, a hora de dormir, principalmente quando realmente é a hora de todos da casa dormir, à noite geralmente, né? Ter uma caminha pro cão num ambiente e a caminha pro gato no outro ambiente. E ainda no tópico sobre alimentação, é importante a gente lembrar que é comum, né, cães e gatos terem uma rotina um pouco diferente, né? Em geral, muitas vezes os gatinhos comem várias vezes ao dia, né? Uma demanda um pouco diferente dos dogs, né, que já tem ali mais regradinho, sei lá, 2 refeições, uma de manhã, outra de noite, ou 3, né? Alguns gatos, né, ou tutores de gatos acabam dando comida pro gatinho meio que sempre que ele pede, enfim, né? Existe uma questão assim, né, no mundo dos gatos. Então, isso que a Luísa está falando é importante porque se eu vou ter um cão e um gato convivendo, eles vão ter frequências de alimentação diferente. Aí pode acontecer o que eu te falou, dos pets perceberem que um pet está ganhando alimento e outro não. O cão está ganhando alimento agora e o gato queria ele não está ganhando. Ou o gato toda hora está recebendo alimento. Isso pode gerar dele. uma disputa meio chata, né? Meio complicada. E aí a solução seria, então, tentar adequar um pouquinho, né, a frequência de um, né, pro outro, né? Tentar, talvez não exatamente só privilegiar um, mas fazer ali um meio termo, né? Se, sei lá, o gato come 4, 5 vezes e o cachorro 2, quem sabe o meio termo. De repente, fragmenta em três momentos do dia em que os dois vão ganhar comida igualmente, né? Aí realmente é um momento que eles não vão enxergar como uma disputa, né? Eles estão ali os dois, cada um na sua tigelinha, recebendo comida. Isso, e aí faz aquilo que nós já falamos também, que é a associação positiva. Eles vão associar como o momento que eles vão se alimentar, o momento que tem comidinha, que eles gostam, como o momento que ambos recebem. Então ele associa o gato se quando tem comida tem o cachorro. O cachorro se quando tem comida tem o gato. Então para eles comida é bom, o gato é bom.
Parece um pouco Focinho é bom. Focinho é bom, tudo faz sentido para ele, então é uma maneira muito clara. E além de adequar a frequência de ambos, então todos vão receber a quantidade adequada por dia, é importante também, claro, dar uma alimentação de qualidade. Então, se eu já dou o focinho na tigela, por exemplo, pro meu gato que está em casa e eu trago um cão, eu vou dar focinho na tigela também para esse cão. Cada um vai ter a sua receita adequada ao seu peso, à sua idade, enfim, tudo bem direitinho, com os alimentos, com os ingredientes adequados para ele. E aí ambos vão receber, além de receber na frequência, no tempo adequado, eles vão receber um alimento saudável e o mais adequado possível para suplementado, né, com todas as qualidades, né, e os pontos positivos que a N oferece, né? E o melhor de tudo é que o bichinho novo, né, chegou na casa já com focinho na tigela. Que privilégio. Chegou e chegou bem. E um outro ponto também da comida da focinho, que nós comentamos já no outro episódio, nós falamos aqui, vamos falar ainda mais no outro certamente, é a vantagem da alimentação natural por ela conter muita água. Principalmente no caso dos gatos. Os gatos, eles têm uma tendência a procurar menos água, se depender deles, eles não tomam muita água. Tem que ser sempre fresca, a gente sabe que tem até bebedouros que ficam mantendo a água sempre em movimento por causa disso. E uma vantagem, então, ao dar a alimentação natural, ao dar focinho na tigela, é que essa comida ela tem uma quantidade maior de água do que, por exemplo, rações ou alimento seco, né? E claro, isso também vale para o cachorro, né? Principalmente em épocas de muito calor, né? Temos que sempre estar trocando a água, fornecer uma hidratação adequada, mas o alimento da focinho na tigela proporciona isso de uma maneira mais tranquila e natural. Próximo tópico, então, para a gente falar aqui, para cuidar nesse convívio do cão e o gato que estão passando a conviver, é a questão realmente do espaço físico do lar, né? Eles vão estar convivendo no mesmo local, no apartamento, na casa, enfim, vão dividir esse espaço e a gente tem que tentar facilitar o máximo possível. Por exemplo, gatos gostam de ficar em locais altos, né? Então eu tenho que ver se eu tenho um local alto que possibilite a esse gato, seja o gato que eu já tinha em casa, ou seja um que acabou de chegar, que ele possa ficar num local alto onde ele vai se sentir seguro. Isso é uma tendência dele por questão de sobrevivência. Um local alto ele se sente seguro porque ele tem uma visão privilegiada, não é um local que um predador poderia facilmente acessar, enfim. Ele fica mais confortável e seguro no local alto, eu tenho que possibilitar que tenha um local alto para ele ficar. Ou locais também que ele possa se esconder numa eventual brincadeira entre eles. Depois de um tempo eles já vão estar convivendo, vão estar brincando de si. Mas uma brincadeira com o cão daqui a pouco já exagera um pouquinho. O cão normalmente é maior, é mais forte. Mais empolgado, principalmente o seu filhote. Daqui a pouco o gato quer ir para um canto, se esconder mais. Eu tenho que possibilitar, então não posso ter muitos espaços abertos, né? Sobre isso, na verdade, existe um processo de adaptar o ambiente para os gatos. Se chama gatificação. Mas a gente vai falar sobre isso num episódio específico sobre gatificação. Então, se você, inclusive, é tutor de gato, comenta aqui pra gente, diz o nome do seu gatinho aqui pra gente e futuramente teremos um episódio específico sobre gatificação. É isso aí. E também outro tópico importante são os passeios, né? Que auxiliam muito nesse processo. Até porque, assim, é bastante comum, né? Na rotina dos dogs, né? Passear e tudo mais, diferente um pouco dos gatos, né? Exatamente. Pode-se colocar o gato nessa rotina. Então, se eu já tenho um cão, eu já passeio com ele, faço aquilo de tentar dar em igual quantidade para ambos, que já falamos sobre alimentos, sobre outros. Seria o mesmo caso do passeio. Sempre que eu for passear com um cão, eu posso passear com o gato também. Introduzindo aos poucos isso no gato, porque é um pouco mais complicado. Eles repudiam um pouco mais a guia, né? Mas o importante é não cortar do animalzinho que tinha esse hábito, né? Isso. E também não manter o hábito, mas o gato ter ciúme porque ele vê que só o cão tem isso. Então, digamos, 2 vezes ao dia eu passeio com o cão. Aí eu pego a guia, eu chamo o cão já sabe, vem junto, a gente fica aquela carinha legal. E nós dois saímos de casa e o gato fica lá olhando lá. Ele vai ter ciúme, ele vai associar com um momento de carinho, de convívio do tutor só com o cão e ele não tem isso. Ele pode ter em outros momentos, mas para ele vai gerar ciúmes. Então o que eu faço? Ou eu levo ele junto, é uma possibilidade, ou eu faço ele ficar em casa, se é um gato que gosta de ficar mais em casa, não tem problema, gatos costumam até ser mais domésticos. Eu posso ser o momento que daí eu dou um brinquedo que ele gosta para ele, ou o momento que eu dou o alimento para ele, enfim. Associar como quando o cão sai para passear, eu também recebo alguma coisa em troca. E fazendo isso de ter o passeio como uma rotina para o cão e talvez para o gato, ou providenciar também brinquedos, é importante a gente pensar também no benefício de atividades físicas, né? Isso vale para nós humanos, se a gente for ocioso, a gente vai ter uma saúde mais deficitária aí. E o mesmo vale para os pets também. Então a gente tem que tentar promover atividades físicas para eles, né? Para eles gastarem energia, para liberar a endorfina, para eles se sentirem bem de fato. Um pet, um cão, um gato que tem uma rotina de praticar atividades em geral, ele vai se sentir melhor mesmo de fato. E além disso,
O caso dos brinquedos que a gente falou, se a gente for providenciar brinquedo pro gato sempre que eu for passear com o cachorro, eu procurar brinquedos que sejam adequados. Existem brinquedos específicos para cães, existem brinquedos específicos para gatos, e aí eu tenho que procurar comprar os brinquedos adequados a cada um deles. Os cães, por exemplo, eles costumam gostar mais de brinquedos que possam ser mordidos, que ele possa abocanhar mesmo. Então, aqueles ossos grandes e mais pesados é um exemplo mais comum. De borracha. De borracha. Claro que o material e tudo mais é bom vocês perguntarem, né, pros vendedores das pets, enfim, para adquirir um material de qualidade, né, que não seja nocivo pro teu pet. Principalmente se tu tá comprando sozinho ou pela internet, né, tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso. Os gatos costumam gostar mais de brinquedos pequenos e com movimento. Aquela coisa de associar como se fosse uma presa. Então, aqueles ratinhos que se mexem, ou bolinhas coloridas que mexem também. Esse tipo de brinquedo é o ideal. Embora alguns brinquedos sejam comuns para ambos, né? Ambos gostem, e isso pode ser pensado a longo prazo. Um exemplo maior é a bolinha, né? O cão gosta de pegar bolinha. Bolinha universal, também. Né? Cão bolinha é universal. Gato, criança... Todo mundo gosta de bolinha. Então, pessoal, nesse episódio de hoje, então, nós falamos sobre algumas dicas, então, para facilitar esse contato de cães com gatos, principalmente novos. Então, eu introduzi um gato num lar, num ambiente que já tinha um cão, ou eu trouxe um cão num ambiente que já tinha um gato, e isso, no primeiro momento, pode parecer um pouco ruim, pode parecer negativo, mas se a gente fazer isso da maneira adequada, certamente tudo vai dar certo. E os cuidados básicos, então, são não colocar um ao outro convivendo de uma maneira abrupta, tentar diluir isso aos poucos, através do cheiro, através de um convívio em poucos momentos aí, e também fazer os dois associarem as coisas positivas, como brincadeiras, passeios e alimentação, como algo que sempre é o momento dos dois estarem juntos, né? Fazendo isso, certamente eles vão conviver muito bem, vão ser irmãos aí, amigos, e brincarem juntos e tudo mais, né? Exatamente. Inclusive, se tu tiver aí 2 pets, um cão e um gato, que são melhores amigos, nos segue lá no Insta, @focinho na tigela, e nos marca, nos manda no direct a foto que a gente vai repostar, marcar vocês. Esse foi mais um episódio do FossilCast, o seu programa sobre o mundo pet. Continue acompanhando os episódios que saem todo sábado no Spotify por áudio ou em vídeo no YouTube. E também aproveite e nos siga no Instagram, @focinho na tigela, e acompanhe nosso conteúdo por lá.